Graças a Deus. Eu quero cumprimentar a todos vocês que me ouvem e que me veem com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra que eu tenho para ler encontra-se na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, e eu quero ler o versículo 3 e versículo 4. Mas antes de ler, eu quero pedir que você se inscreva no canal. Fale para outros esse canal. E deixe o seu gostei, isso é importante. E se você quer aprender mais um pouquinho da palavra de Deus, você vai encontrar abaixo no link as informações necessárias para se inscrever na FAEST Academia. Vamos então à leitura da palavra. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Meus irmãos, a palavra nos fala a respeito do evangelho. O evangelho é boas novas. E quais são as boas novas que nós pregamos? É que Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma, que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e com seu sangue purifica-nos. E é isso, é o evangelho de poder que nós pregamos, a graça do Senhor. Mas nos diz a palavra que o nosso evangelho pode estar encoberto. Alguns não conhecem o evangelho. Por que não conhece o evangelho? Meus irmãos, é uma guerra. A palavra nos fala que o Deus deste século cegou os entendimentos. Quem é o Deus deste século, meus irmãos? O Deus deste século, ou deste mundo, ou do cosmos, chama-se Satanás. Ele que incomoda. Ele se revoltou contra Deus, se levantou contra Deus. E agora ele olha para o homem, que é imagem e semelhança de Deus, e faz tudo para guerrear, para lutar, para não deixar para que o homem seja perdido. Cada alma que ele leva para o inferno, para ele é um triunfo, é uma vitória. Então ele vai cegando a mente. Muitas vezes pregamos a palavra, pregamos o evangelho, e o evangelho é anunciado pela mídia, digamos assim, é na televisão, é anunciado na igreja, é anunciado na literatura, é anunciado entregando os folhetinhos, mas uma boa parte pega o folhetinho e amassa e joga fora. Outra parte, quando está dando a palavra pela televisão, ele muda de canal. Mas por que é isso? Porque o Deus deste século está incomodando, ele está tapando os ouvidos, ele está cegando para que eles não ouçam a palavra e não se convertam. E aí o que fazer, meus irmãos? O que fazer? Tem um recurso. O recurso é o poder da oração, é a palavra, é o Espírito Santo que vai movendo. Nós temos o Deus deste século e nós temos o ajudador que é o Espírito Santo. Então, a igreja tem uma responsabilidade. A responsabilidade da igreja é pregar. Temos que pregar. E a palavra fala pregar a tempo e fora de tempo. Então, não há tempo para pregar. É toda hora, todo instante que tiver oportunidade. Mas muitas vezes nós notamos a dificuldade da igreja se expandir, porque muitas vezes o crente não fala, não prega. Meu irmão, às vezes ele é tímido, às vezes ele acha que não vai falar, mas não, para ganhar uma pessoa para Jesus, não só tem uma grande pregação, é falar, e ele, o Senhor, dá oportunidade. Mas o Deus deste século, nós temos que lutar contra o Deus deste século, que diz a palavra, que os deuses deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. O seu entendimento está apagado, está cego. Ele vê, mas não vê. Ele ouve, mas não ouve. Então tem que haver uma alteração. Tem que haver uma alteração. Tem que haver uma mudança. Então essa mudança é na unção, é o poder da unção, é pregando, orando, clamando, e Jesus vai salvando a alma. Meus irmãos, o mundo atual está com cerca de mais ou menos 8 bilhões de alma. Pense bem, 8 bilhões de alma. Nesses 8 bilhões de alma, 1.400 mais ou menos na China.
E lá na Índia é quase 1 bilhão e 400. Então, a China, 1 bilhão e 400 mil. E a Índia, quase mais ou menos isso. Daqui mais uns anos ainda está passando a China em população. E a maior parte desse pessoal não são crentes, é dificuldade. A Índia é uma idolatria enorme, adora aqueles vários deuses, aquele negócio todo, e o evangelho entra com dificuldade. Temos que orar pela Índia, orar pelos campos missionários. A China é outra coisa, perseguição naquele partido comunista que persegue. Depois nós temos a África, cheio de espiritismo, cheio daquelas feitiçarias, que temos que orar. Então, o Deus deste século trabalha intensamente cegando o entendimento das pessoas, dos incrédulos. Graças a Deus que você é crente, o seu entendimento foi iluminado pelo poder do Espírito Santo. E como a igreja vai caminhar? Como a igreja vai ganhar alma? Através da evangelização, mas através da oração. Por isso Jesus mandou orar e orar e orar e sem cessar. Nós temos que clamar. Nós estamos em dias um pouco difíceis, assim, que parece que nós estamos num superficialismo, mas de vez em quando o Senhor está fazendo um avivamento. Agora há pouco tempo foi na América, lá em Eburi, né? Naquela faculdade cristã, e começou aquele avivamento, se estendeu e foi se estendendo, depois pegou outra cidade também, e de repente o governo proibiu, porque ficou preocupado alguma coisa, mas o avivamento continuou, e nós precisamos esse avivamento, irmão. É o avivamento que o Espírito Santo tem liberdade para trabalhar em nossa vida. É no avivamento que nós vamos pregando a palavra, vamos ganhando alma. Então nós temos que lutar, e a palavra diz, o nosso evangelho está encoberto. Qual é o evangelho? O evangelho de Cristo está encoberto ainda para aqueles que se perdem, ele está encoberto, porque o Deus deste século cegou o seu entendimento, para que não venha resplandecer a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cristo é a imagem de Deus, meus irmãos. Não resplandeça a luz do evangelho, mas pelo poder da oração, no poder do Espírito Santo, almas vão sendo salvas, almas vão se entregando para Jesus, almas estão sendo arrancadas do Deus deste século, e o Senhor vai operando maravilhosamente, e você faz parte. Eu faço parte. Então, ele dá oportunidade para cada um. De repente, você está conversando, aparece a oportunidade. Fale de Jesus. Deixa que ele faça a obra. Deixa que o Espírito Santo trabalhe. Ele que vai abrindo a mente, vai dando entendimento, vai desobstruindo aquilo que está fechado por Satanás. Então, é no poder, é na oração, é pelo poder do Espírito Santo que a igreja caminha. Meu irmão, minha irmã, seja mais um na luta para ganhar alma para o Senhor Jesus. Que Ele te abençoe maravilhosamente. Pai de amor, Deus da misericórdia. Senhor, levanta ganhadores de alma, Senhor. Levanta homens e mulheres dispostos a anunciar a Tua palavra, Senhor, para, Senhor, que tantos, Senhor, que estão ainda perdidos, cegos, Senhor, cegados, Senhor, pelos deuses deste século, tenha sua mente aberta e iluminada pelo poder da Tua palavra, Pai eterno. Isso pedimos em nome de Jesus. Amém.